nesse lugar consagrado e abençoado por Deus e Nossa Senhora. É uma grande alegria quando a gente está na presença de Deus, né? O clima é outro, né? A sintonia é outra. Porque o que a gente vê são pessoas que vêm por causa de Deus. E quando a gente tem e busca Deus, a nossa vida é transformada, é mudada, né? E essa casa é para esse acolhimento. É para botar Deus e Nossa Senhora na nossa vida, na nossa família, conduzindo nossos filhos no bom caminho. E eu, juntamente com um amigo, estamos muito felizes novamente de estarmos aqui, né? Nessa noite, para levar Deus a todo aquele coração que está precisando, que está necessitando. E Deus sabe e conhece o nosso coração. Por isso vamos elevar os nossos pensamentos aos altos dos céus, para que Deus ouça a nossa voz e faça a vontade dos nossos corações. Amém? Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Realmente, é uma grande alegria quando a gente vem até a casa de oração, que reúne com vocês, grupo, todo mundo se reúne em nome de Jesus Cristo, é uma grande alegria. É uma grande alegria porque eu presenciei tantas maravilhas produzidas por Deus, por Jesus Cristo. Jesus fez tantos milagres nos nossos grupos, nos dias que nós deixamos nossa casa, nosso trabalho, nossa família, e para vir louvar Ele, adorar Ele, e Ele fez grandes milagres. Toda semana nós temos milagres. Toda semana nós viemos para falar do amor de Jesus por nós, da misericórdia dele por nós. Mas por que nem todos já receberam a sua graça? Porque nem todos abriram o seu coração, ouviram a palavra e não quiseram mudar. Porque a mudança está em cada um. Se você fizer a vontade de Deus, Ele vai fazer a tua. Você vem até a casa de oração, se sacrifica, senta nessa cadeira 3 horas e vai embora e não recebeu a graça. Por quê? Porque você tem um coração duro. Duro. E se você veio aqui e sentou nessa cadeira, você precisa ouvir o que você precisa e não o que você quer ouvir. Aquilo que vai te fazer bem. Na hora pode doer, mas se você mudar, você vai agradecer a Deus por ter conhecido o caminho. É muito simples o homem falar de Deus, é muito simples o homem se colocar em oração e falar da fé. Nossa, eu tenho uma fé. É verdade? Se realmente tem fé, impõe a mão na pessoa que está do teu lado aí, se ele tem dor, vai ficar curado. Esse é o poder da fé. Então nós falamos da fé, todo mundo fala da fé, eu também falo. Mas a minha fé tem obras, muitas obras. Viver o amor de Deus é ser obediente a Ele. É botar os mandamentos de Deus em prática, na tua vida, todos os dias. Todos os dias. O dia começa pela manhã. E na noite, enquanto eu durmo, Deus coloca um anjo para me cuidar. Ele fica me vigiando, me protegendo. E no dia, eu tenho minha liberdade. Clareou o dia. Vou para o meu trabalho, porque eu trabalho ainda. Mas eu não vou só. Vou muito bem acompanhado. Não saio sem antes pedir para Deus colocar o anjo dele, Nossa Senhora, junto comigo. E lá vai eu. Mais um dia de luta. E no final do dia é um dia não de luta, de vitória, porque eu venci mais um dia. Porque eu não estava só. Não estava só. Mas há muitas pessoas que querem algo de imediato. Ficam uma vida inteira errando, cometendo erros, pecados, e depois chega na hora, faz uma oração, 2, e diz assim, mas eu tenho que estar curado. Eu já pedi? O meu irmão foi curado, eu ainda não fui. A mudança. O que falta no homem? Humildade e simplicidade. Seja humilde. Grande, Jesus Cristo. Poderoso, Jesus Cristo.
E a misericórdia vem dele. É dele. O dia de hoje, nossa, para mim é uma grande alegria. Vim para casa de oração é a melhor coisa do mundo. É o maior presente que eu ganho. Mesmo sem precisar de curar alguma coisa. Porque eu não preciso de nada. Não preciso, Senhor, porque Tu me deu mais do que eu mereço. Mais. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Mas eu vim por vocês. Se você fala da fé, você fala do amor, você fala de Jesus Cristo, e eu vim por amor. Amor aos meus irmãos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para vocês. O que eu quero para minha família, eu quero para vocês. Eu quero. Que Deus conceda a graça que concedeu a mim para vocês. Para que vocês sorriam e voltam para falar de Jesus, dos milagres que Ele fez na vida de vocês. Como Ele fez na minha, fez na do Gilberto. Eu e o Gilberto estamos aqui não é porque queremos ser famosos. Não, ao contrário. Viemos aqui para falar daquele que é famoso. Aquele que faz milagres, aquele que cura, aquele que nos salvou, que nos tirou do sofrimento, tirou do vale da morte. Como Ele, como eu. Ele teve câncer pelo corpo inteiro. Do pescoço para baixo não tinha câncer. Está aqui. Cantando, louvando, adorando. E a minha doença era no sangue, há muitos anos atrás. Fiquei só 20 anos doente, só 20 anos, lutando pela vida. E Ele me curou. E Ele nos curou, a mim e a Ele. Mas não fiz oração um dia, 2. Eu não fui para grupo de oração uma semana, 2, 1 mês. Eu fiquei anos frequentando. Só que eu sentava lá no último banco, porque eu tinha vergonha. Se alguém me fizesse uma pergunta, eu não ia saber responder. Se alguém pedisse para ler, eu também não sabia, então eu tinha que ficar lá atrás. Mas Deus sabia que eu sentava lá atrás e eu ia por causa dele. Porque naquele lugar eu via, eu sentia a presença dele, eu sentia quando ele tocava em mim. E foi assim que começou uma vida nova. Um dia eu precisei, um dia eu implorei ele. Eu pedi tanto a ele, a misericórdia dele, que ele me ouviu e falou comigo. E começou a vida nova. E eu estou aqui para falar de Jesus Cristo. De um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que não nos abandona. É um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Um Deus que sabe o que você pensa. Um Deus que sabe o que você fez hoje. Um Deus que sabe o que vai acontecer daqui 10 dias com você. Ele sabe. Deus sabe todas as coisas. Quantas vezes eu virei as costas para o meu Senhor? Quantas vezes eu falei palavras desagradáveis que desagradou a Ele? E não foi Ele que se afastou de mim, fui eu que me afastei dele. Cada erro do ser humano, cada erro do homem se afasta de Deus. É nós que os afastamos. A vida tem que ser vivida com a presença de Deus, para ter sabor da liberdade, sabor de poder ir e vir, ser dono de você, não ser dominado nem pelas doenças, por nada desse mundo, pelo sofrimento, por nada, por nada. E é essa vida que eu tenho. E é essa vida que eu desejo a vocês. Mas não desistam, lutam como eu lutei. E é muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, quando falar da fé, a fé tem que ter obra. Deus fala, se a tua fé não tiver obra, ela é morta. O que é obras? Obras é o meu corpo, o meu sacrifício pelo meu irmão. É eu. Não é eu pagar, não. É eu. O meu corpo. Deixa tudo e vem. Toda semana. Cheio de alegria. Não importa o que eu deixei para trás. Porque o importante e o que é precioso está aqui. É aqui que eu vou encontrar. E eu vim trazer para vocês hoje. Hoje eu vim trazer a paz de Cristo para todos vocês. Ao menos que você olhe para mim nos meus olhos e diga assim, eu não quero a paz de Cristo. Aí tu não vai receber. Mas se você disser para mim, eu quero, César, a paz do Senhor hoje, eu vou dar para vocês. Vocês vão ficar tão leves, vocês vão embora, vão dormir tão bem, que vocês amanhã de manhã, quando acordar, a primeira pessoa que vocês vão lembrar, desse homem aqui. E dessas mãos que o Senhor escolheu. É Ele quem cura, eu não curo ninguém. Se vier aqui por minha causa, pode levantar e ir embora. Vem aqui por Jesus Cristo. Jesus faz milagre.
O único que faz milagre morreu por nós na cruz. Jesus Cristo. Morreu para levar os nossos pecados, para dar liberdade. E nós botamos fora a nossa liberdade. Foi nós que botamos. Exageramos em algumas coisas. Uns é no trabalho, outros em outras coisas. Fizemos coisas erradas e o sofrimento veio. Porque Deus nos deu a liberdade. Liberdade. Mas Ele disse, quer viver na minha presença? Viva os meus mandamentos. E eu guardei dentro do meu coração os mandamentos do meu Senhor. E eu me alimento da palavra. Todo santo dia. Quarta-feira para mim é um dia sagrado. Todas as quartas eu vejo milagres. Milagres. Jesus Cristo faz grandes milagres. Se vocês perguntar, são vocês dois porque fazem parte da casa de oração? Não. Tem mais alguém aqui que não faz parte, que já recebeu o milagre de Jesus Cristo? Levanta a mão para ver se tem alguém aqui. Se alguém, olha quantas mãos levantaram. Vocês já receberam o milagre de Jesus aqui na casa de oração? Quem faz é Ele. É Ele que faz. Por isso que eu estou aqui. Encontrei o que há de mais precioso nessa vida. Jesus Cristo. Intimidade. Ter intimidade. É viver na presença dEle, sentir Ele. Quando Ele nos enche de Espírito Santo, você parece que não é mais desse mundo. É tão leve. Você não vai sentir dor nenhuma, você não vai sentir nada. Nada, nada. E você vai querer mais. E é essa hora que nós temos que mudar para receber essa graça. E Deus dá essa oportunidade para vocês. Sentem, fiquem à vontade, relaxa. Isso aqui é uma casa de oração. Isso aqui não é igreja. Uma casa de oração. Isso aqui não tem religião. Deus quer seus filhos pelo coração e não pela religião. Deus quer seus filhos pelo coração e não pela religião. Ele conhece nós. E a casa de oração foi Ele que nos deu. Foi Ele. Ele que determinou como era para ser feito. E quando Ele pediu para uma pessoa, essa pessoa não tinha dinheiro nem para comprar uma janela. E num ano a casa de oração estava pronta. E nunca pedimos nada. Nunca pedimos nada. As pessoas apareciam e doavam. E nós ficávamos encantados. Encantados. Nós perguntávamos ao outro, mas como pode? Se ninguém sabe, como pode? Sim, Ele pode. Foi Ele. Foi do jeito dEle, da maneira dEle. E Ele escolheu um de nós. Me escolheu e me deu o dom da cura. Mas não sou eu que curo. Ele só usa as minhas mãos. É Ele que cura. Se você tem que rezar mais um pouquinho, mais uma vez, mais duas, mais três, mais quatro, Ele vai dizer. Ele vai pedir para você. E o tempo é dele. Eu posso pedir algo hoje, Ele pode levar 6 meses a me dar. Pode levar 1 ano, como pode me levar 1 minuto. Tudo é pela vontade de Deus. Tudo é feito pela vontade. Seja uma pessoa justa, seja honesto, seja simples e humilde como Jesus Cristo. Jesus, Ele disse, pega a tua cruz e me siga. Que é para nós pegar nossa cruz, é o nosso sofrimento, as dificuldades, seguir Ele. E Ele ia levando, acolhendo, buscando as pessoas e libertando do sofrimento, das doenças e ensinando. Ele ensinava. Ele falava de Deus Pai, que era o Pai dele. Deus é o próprio Deus. Ele falava do amor. E Jesus foi pregando o amor. E Ele disse assim, ó, faça o que eu faço. Faz o que eu faço. Vocês até vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E quando eu comecei a minha vida religiosa, ser religioso não é ser temente a uma igreja. Ser religioso é ser temente a Jesus. Mas Jesus não anda sozinho. Nossa Senhora está com ele. A mãe dele está com ele. E quando essa voz falou comigo muito tempo, um dia eu perguntei, Senhor, quem é o anjo que me ajuda? Tudo que Ele quer para mim fazer, eu faço. Coisas impossíveis que acontecia. E um dia,
Nossa Senhora veio na minha frente e me chamou de filho. Nossa Senhora existe. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, existe, ela que cuida das famílias, ela que cuida de nós. Ela cuida de mim, ela cuida dos meus filhos, da minha família, ela cuida. Então quando as pessoas falam absurdos, diz que Nossa Senhora não existe, não faça isso, tu já está machucando o coração de Jesus Cristo, tu está falando mal da mãe dele. Eu conheço toda a Bíblia. Toda a Bíblia eu conheço. Mas eu só sei assinar meu nome. Eu só sei assinar meu nome. Como será que eu conheço a Bíblia? Como que eu aprendi? De joelho, com as mãos em cima da Bíblia. Foi assim que eu aprendi a ler. Botava minhas mãos e Deus falava comigo. Eu perguntava para Ele, Senhor, o que é certo, o que é errado? Como que eu vou pregar a Tua palavra se eu não te conheço? Eu vejo falar, mas eu não conheço. Eu não conheço a Tua palavra, Senhor. Eu não entendo a Bíblia, Senhor. Eu já ouvi, mas eu não entendo o que as pessoas falam. E hoje, eu sou conhecedor da Bíblia. Porque eu conheço Jesus. É o melhor amigo que eu tenho, Jesus Cristo. É o melhor amigo que um homem pode ter, Jesus. Jesus não fez milagres aqui só de curas. Jesus restaurou famílias. Jesus restaurou trabalho. Jesus fez tantas maravilhas nas nossas vidas que nós vamos estar sempre lutando por Ele. A casa de oração não existe a religião. Não importa qual é a tua igreja. Seja você da católica, luterana, espírita, feitiçaria, não importa. Evangélico, não importa. Essa é a casa de Deus. E todos são filhos de Deus. Alguns perdidos. Alguns cheios de sofrimento. No caminho errado. Praticando coisas erradas. E garanto que não tiveram uma oportunidade. E Deus colocou essa casa para mostrar o caminho. O verdadeiro caminho. E o único caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não existe outro. Não adianta pegar o teu atalho. Não é porque você leu num livro. Não é porque uma pessoa te conquistou. Esse é o único. Eu encontrei esse grande tesouro. Esse é o grande tesouro. O homem que alcança essa graça. Foi o homem que achou o tesouro. Vendeu tudo para poder cuidar desse tesouro. Eu encontrei. E quero dividir com vocês. Eu vou mostrar o caminho para que todos vocês também acham ele. E é simples. Não precisa de dinheiro. Não precisa. Jesus não quer um centavo de ninguém. Jesus não quer dinheiro de ninguém. Jesus é o amor. Jesus se manifesta no amor. Jesus cura só pelo amor. Jesus não cobra. E se alguém quiser fazer uma troca com o Senhor, Ele não faz. Não faz. Jesus é o amor. Nasceu por amor. Viveu por amor e morreu por amor. E o que está faltando hoje, no mundo inteiro, o amor. O que falta na humanidade. Por isso que a maioria não alcança suas graças. Por isso que existe tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tanto ódio, tanta mágoa, tanta separação, tanto sofrimento, tanto coração partido. Porque as pessoas abandonaram o verdadeiro caminho e o único, que é Jesus Cristo. Aonde cobra para fazer oração, aonde tira das pessoas, manipula as pessoas para tirar dinheiro, Deus não está presente. Ele fica triste. E essa noite não é minha, é nossa, é de vocês também. Essa noite é de vocês. Vocês vão ter um momento de oração. Nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos. E depois, eu vou tocar em vocês. Alguém que tem dor, agora que tem dor, está me doendo muito. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem bastante com dor. Nós vamos fazer oraçõezinhas. Eu vou botar uma cadeirinha aqui na frente. Eu vou ter todas essas pessoas com dores. Eu vou rezar para vocês. Eu vou rezar para vocês.
Vou fazer a oração que Deus me ensinou. Será que tem uma oração específica? Quem acha que tem? Será que tem? Não, né? Sabe por quê? Porque eu sou único. César, tem muito César por aí, mas eu sou único. Sou único. Só existe um César. Por isso que Deus conhece nós pelo coração. É o nosso coração que é diferente. Nem o coração é igual. Olha a obra de Deus, como Deus é maravilhoso, como Ele é sábio. Ele fez cada um de um jeito, e todos com coração. E é pelo coração. E hoje, nessa noite, eu vou pedir para Ele que Ele enche vocês de Espírito Santo, que é a paz. Só Jesus dá a paz. Jesus não vende, Ele dá. Tudo Deus nos dá. E tudo que Deus nos dá, Ele não tira. Deus dá, Ele não tira. Jesus Cristo, se der a cura para você hoje, você não vai tirar hoje, amanhã não vai voltar. Ele dá. Jesus cura ou não cura. Não existe meio termo. Jesus vai te abraçar ou não vai te abraçar. Não tem meio termo. Deus não existe, eu sou bom hoje de manhã e sou ruim de tarde. Eu estava cansado, eu maltratei minha família. De manhã eu sou bonzinho antes de sair. Quando eu voltei, isso não é de Deus. E Deus não está contigo, porque Deus não muda nunca. Você é do bem ou você não é. Você tem um coração bom ou você não tem. Não existe meio termo. Nossa, eu daria tudo hoje para que Deus mostrasse isso para vocês. Que Ele conhece nós é pelo coração. Pelo coração. É o único órgão que tem ligação com Deus. O nosso coração. Nosso coração, cuidam dele. Cuida da tua saúde. Cuida do corpo que Deus te deu. Deus sabe tudo. Hoje, todos os dias eu ouço a palavra de Deus. Todo dia eu tenho um momento com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se eu sair do trabalho e chegar em casa cansado, eu vou sentar uns minutinhos lá e eu vou falar com Ele. Meio da tarde, se eu for tomar um cafezinho, eu sento lá, depende do lugar que eu estou, eu olho, eu vejo lá a natureza, eu olho para lá e eu falo com Ele. Todos os dias. Eternamente gratidão. Eternamente. Mesmo que o dia chuvoso está dando o vendaval, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. Só peço para Ele uma coisa, Senhor, acalma a mãe natureza, acalma o vento, para que não destrua nada, mas deixa a chuva cair. A água é vida. Eu não preciso, mas o meu vizinho precisa, a lavoura lá precisa, o rio precisa renovar a água. Deus sabe de todas as coisas. As tempestades estão vindo porque Deus está chamando a atenção do homem. O homem virou as costas para Ele. E nós temos que se voltar para Ele. Nós temos que se unir com Ele. Se Deus está com você, o que vai acontecer contigo? Nada. O que vocês acham que vai acontecer comigo? Nada. Vocês acham que eu vou me acidentar? Não, cada vez que eu saio, a Senhora está comigo do meu lado. Vocês acham que alguém vai me dar um tiro, vai me assaltar? Não vão. A Senhora está junto comigo. Os anjos estão junto comigo. Eu estou sentado ao meu lado. Nós vamos conversando. Nós vamos conversando. E cada um de nós temos um anjo. É porque você não tem tempo. Você é capaz de ficar o tempo do celular falando com alguém ou falando da vida de alguém, enquanto poderia estar em oração, falando com Deus, agradecendo Ele, dizendo para Ele do teu trabalho, da tua viagem, do tu estar indo fazer alguma coisa, vai falando com Ele. Mesmo que saia comigo, pode ser alguém comigo, seja quem for. Comecemos vou fazer uma oraçãozinha. Vamos convidar a Mãe do Céu para ir junto com nós, que é nosso meio, para nós não ter acidente, para não ter nada na estrada. Que isso não é uma coisa normal, né? E eu faço minha oração. Se a pessoa não quer fazer a oração, não tem problema. Não tem problema. Eu já fiz orações, muitas vezes, do meu jeito e da minha maneira. As pessoas não rezam meu Pai, Nossa Maria, que eu rezo, são de outras religiões, e aplico a religião na hora da oração, e para mim está tudo certo. E um dia eu fiz a oração, no começo de um trabalho. Eu fiz a oração, pedi para Deus abençoar o nosso trabalho e tal, a gente ia iniciar um trabalho. Uns 30 dias depois, deu a Semana Santa. Eu coloquei bem assim, no meu trabalho, Sexta-feira Santa eu não quero que trabalhe.
é um dia de respeito. É um dia de sentimento, de dor no coração, como se fosse meu pai que tivesse morrido naquele dia. Eu alimento isso. Por quê? É demonstrando o meu amor a Jesus Cristo. É reconhecendo que Ele morreu na cruz por mim, para levar os meus pecados, para me dar liberdade. Se essas outras pessoas não querem ter esse sentimento, não querem alimentar isso, não tem problema. Eu estou preocupado é comigo. Terminei minha oração lá e na Semana Santa chamei os meninos. Vou fazer um pedido. Vocês não trabalham na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, então. 2, nossa. Não, mas trabalhamos, porque é a nossa religião. No meu trabalho, não. Não se preocupa, vou pagar a semana inteira, cheia. Eu só não quero que trabalhem. Foi bem claro, eu não quero que trabalhem. Daí acalmei os ânimos, né? E passou a Sexta-feira Santa, na quarta-feira da próxima semana, um desses meninos caiu lá de cima, em cima dos cascotes. Adivinha o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, Leandro? Não aconteceu nada. Onde é que tu estava, Leandro? Eu estava no chão, ele veio lá de cima, passou por mim do César, o César com as duas mãos na cabeça, o César olhou para baixo, o César se levantou e disse, não foi nada. Não aconteceu nada, caiu incrível, de um lado um monte de tijolo. E daí no outro dia, não, deixei passar uns dias, chamei os dois, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Aquele dia aconteceu aquilo com você, não foi para mim, foi para vocês. Porque quando eu fiz a oração que iniciou a obra, o que eu pedi? Para Nossa Senhora cuidar de vocês, para vocês não caírem, para não acontecer acidente. E você caiu. Na Sexta-feira Santa, quando eu falei para vocês que eu não queria que trabalhasse no meu trabalho, o que vocês falaram? Os dois. Mas a nossa religião, estou falando de Jesus, não falando de religião, não estou falando de igreja. Vocês disseram que vocês trabalhavam. E o que eu disse? No meu trabalho, não. No que é meu, mando eu. No meu trabalho, não. Por quê? Sou temente a quem? Sou temente a Deus. Gente, como que você fala de Jesus Cristo se na Sexta-feira Santa você faz festa? Você enche a cara? Você toma vinho até não fazer mal? Come até passar mal? E vem dizer para mim que fala de Jesus? É um dia de sentimento, é um dia de oração, um dia de você ficar calado, você ficar quieto, cabeça baixa o dia inteiro, com aquela dor. Como que as pessoas me falam de Deus? Mas que Deus é esse? O Deus que eu conheço é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, um Deus que anda junto com nós, um Deus que nos cuida, que nos salva. Cai daquela altura, porque eu não estou falando daqui, eu estou falando lá de cima. Quando cai embaixo, eu vou dizer assim para vocês, não aconteceu nada. Simplesmente ele começou a só limpar, tirar a areia do corpo. Deus mostrou foi para eles, não foi para mim. Porque se ele se quebra, quem cuidava e pagava seria eu. Era eu que ia manter ele. Então, eu não tenho medo de nada. Por que eu não tenho medo? Porque eu tenho fé, eu tenho oração, eu tenho respeito à palavra de Deus. Eu vivo a palavra de Deus. Eu me alimento da palavra de Deus. Eu falo de Jesus Cristo com amor. Eu falo de Jesus com alegria. Eu encho o meu pulmão para falar de Jesus Cristo. Não da igreja, de Jesus. Do Salvador. De Jesus Cristo. Porque Jesus, nossa, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vamos ter essa intimidade com Jesus? Querem? Vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês chegaram aqui, vocês foram acolhidos ali na porta. Foram ou não foram? Tinha alguém acolhendo vocês ou não? Vocês sabem quando vocês entram para aquela porta, esse acolhimento é Jesus Cristo que nos acolhe. Se você chegou naquela porta, alguém te deu um abraço, com carinho e com respeito. Com maior carinho. Esse abraço é uma coisa verdadeira. Nós somos servos de Jesus Cristo, nós estamos aqui para trabalhar. Nós somos servos dele. Mas nós temos o direito de aceitar, trabalhar para o Senhor ou não. Nós é que dissemos sim a Ele. Foi nós que determinamos a nossa vida. Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser teu servo. Só que abri mão de muitas coisas. Muitas, não foi poucas. Para servir Ele.
mas eu não volto atrás. Então, quando a gente entra naquela porta, nós temos um acolhimento, né? As pessoas têm a liberdade, você tem a liberdade de rezar do teu jeito, orar do teu jeito, da tua maneira, desde que você faça algo que agrade a Deus. Porque se você não fizer, a única coisa que vai acontecer é tu não vai receber a tua graça que tu vai buscar. Só isso. Vai fazer mal para mim? Não. Vai fazer mal para o Gilberto? Não. Para nós não faz mal. Faz mal para quem não vem, para quem não faz, para quem não obedece, para quem não é obediente. Ser obediente não é falar, é ser conduzido pela palavra de Deus. Se alimentam dela. Tiram tempo. Uma coisa que eu vou dizer para a maioria. Eu já trabalhei muito na minha vida. Há uns anos atrás eu era demais e não valeu de nada. Eu perdi tudo. Não valeu de nada. Trabalhei tanto, nossa, trabalhava quase dia e noite. E chegou uma hora, tudo foi embora. Tudo foi embora. Depois eu voltei e trabalho pouco mais da metade do que eu trabalhava e a vida ficou cheia de alegria. Por quê? Porque tudo que eu fizer demais faz mal. Se você comer demais faz mal. Se você beber demais faz mal. Se você trabalhar demais faz mal. Se você dormir demais faz mal. Tudo na vida tem. Tudo é temperado. Nada pode ser demais. Você tem que se equilibrar em tudo. Tira tempo para descansar. Tira tempo para a tua família. Sabe quando alguém diz assim para mim, eu não tenho tempo para minha família? Não tenho tempo para meus filhos, para minha esposa, eu não tenho tempo? Você é uma pessoa pobre de espírito e vai passar trabalho no final da tua vida. E muito, não é pouco. E o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. É o bem mais precioso. Cuidam das suas famílias. Tiram tempo. Primeiro, Deus. Primeiro, acima de tudo, de todos, Deus. E segundo, que seria? Segundo, família. Deus, família, depois vem o trabalho. Trabalho em terceiro lugar. Porque se Deus abençoar o meu trabalho, pouco com Deus é bastante. Bastante sem Deus não é nada. Ou vamos ficar com pouco com Deus. É bastante. Ele nunca vai deixar te faltar nada. Só você ser um homem justo. Ser um homem verdadeiro. Temente a Deus e seja justo em tudo que tu faz. E se você faz uma coisa que não é justo, Deus não te abençoa. Se você faz algo que desagrada a Deus, Deus não abençoa. Deus não faz parte do erro. A escuridão é o anjo do mal que faz. Não é Deus. Deus é a luz. Vamos viver na luz.